Bom dia, nosso encontro, terça-feira de manhã, bem cedinho. Esse encontro que a gente tem toda semana, na terça-feira, onde essa monja aqui, a monja Kokai, né, que orienta a prática espiritual no Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. E o que a gente faz? O que faz essa gente do Zen Budismo, né? A gente a gente estuda os ensinamentos de Shakyamuni Buda, os sutras que Shakyamuni Buda nos deixou, todos os ensinamentos da linhagem que tem a linhagem masculina, tem a linhagem feminina. Então, os grandes mestres que deixaram os ensinamentos, a gente contribui, né, sendo o recipiente desses ensinamentos e o compromisso de transmitir eles para que eles permaneçam a serviço de todas as pessoas que queiram acessá-los, né? E além dos ensinamentos, dos estudos, a gente pratica a meditação. Não são todas as escolas budistas que fazem meditação, né? O Zen, e Zen quer dizer jhana, jhana é em sânscrito, né? Lá da Índia, porque a história toda do budismo começou na Índia, 2.600 anos atrás, com esse príncipe, que era o príncipe Siddhartha, né? Que era para ser o herdeiro do rei, né? E o rei queria muito que ele fosse o seu sucessor. Só que isso não aconteceu, ele foi lá pelos 29 anos, que uns dizem que foi antes, eu acredito que foi antes até, eu acho que ele casou muito novinho, teve o filho Raula já, ele era jovem, né? Mas a história, não, todo o budismo não tem muita exatidão nas datas, mas foi tudo mais ou menos por aí, né? Então, as informações que a gente tem são históricas, são comprovadas, mas não havia a preocupação, já na época, eles não tinham preocupação em saber quem era quando nasceu, se qual era, como é que ele era fisicamente, do que ele gostava ou não gostava. Ele passou a ser conhecido e reconhecido pelos ensinamentos que ele deixou. O próprio Buda, quando estava morrendo com a idade de 80 anos, ele disse: não lastimem a minha morte, mantenham vivos meus ensinamentos, que é assim que vocês vão me manter vivos. E mesmo ele dizia quando estava morrendo, mesmo se eu vivesse mais 100 anos, não haveria nada a acrescentar. O que tinha que ser dito foi dito. Então, dali para frente, era compromisso e responsabilidade dos discípulos dele serem os recipientes, né? E passar esses ensinamentos adiante. Mais ou menos isso que eu procuro fazer, esse é o voto que eu fiz, né? E aí eu ensino o que eu aprendo, eu não invento nada. Então, os alunos escutam os ensinamentos, estudam por conta própria, tem tanto livro, tem tanta coisa na internet, né? E uma das coisas mais importantes no Zen é sentar em Zazen, porque esse é o grande portal que vai permitir que todos esses ensinamentos se realizem, não fiquem só na nossa mente discriminatória, né? Na nossa racionalidade, como informação, né? E para que essas informações se convertam em aprendizado, é necessário um processo de compreensão, né? E essa compreensão é facilitada pelos estudos, mas também o sentar para poder realizar esses ensinamentos. O sentar, um dos principais ensinamentos, começa pela orientação que a gente vai explicando como é que se senta em Zazen, a gente pratica com outras pessoas, né?
Pode ser, inclusive, a gente tem todos os dias o encontro às 19h15 pela página do Zen Vale dos Sinos, né, do Facebook, onde a gente dá das 19h15 até as 19h30 algumas orientações, e aí das 19h30 até as 20 horas a gente senta em zazen. Né? E sempre tem um professor junto, ou eu, ou professores leigos, que são pessoas que já têm muito tempo de vivência e de prática, e a gente senta juntos. É a sangha que se reúne, mesmo se for online, cada pessoa na sua casa. Né? E isso começou por causa da pandemia, né? E aí isso trouxe bons resultados, porque grande parte das pessoas não é da minha cidade, ou seja, né, não poderia igual vir aqui e sentar conosco. Né? Não poderia estar aqui vindo na Casa Templo, né, vir na comunidade para assimilar, escutar os ensinamentos. Então, esse meio é um meio hábil para a gente poder praticar aquilo que Shakyamuni falava das 3 sabedorias, que é a nossa capacidade de ouvir, né, de compreender, né, e que a gente tem que praticar isso, manter isso. E para isso é o que eu acabei de falar, né? A gente escuta, faz reflexões, vai compreendendo, e aí o que a gente vai fazer com isso? Deixar só na racionalidade? Não, na verdade, a gente quer se tornar esses ensinamentos. Então, os ensinamentos, né, eles não são a realização, mas a gente precisa deles para chegar na realização. Né? É como se assim, o mestre Dogen falava que a gente tem 3 tipos de mente. Né? E a primeira mente que ele falava era essa mente discriminatória. A nossa consciência discriminatória é a mente chita, que a gente usa, né, para adentrar esse grande eu, esse grande portal, esse grande realizar a mente desperta. Mas a mente chita não é a mente desperta. Mas a gente precisa dela. Então, ok, tá tudo certo, né? Então, como que a gente vai dar uma acalmada nessa mente discriminatória? Porque senão ela também nos consome, né? A gente tá o tempo todo discriminando. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso vai criando problemas, tanto para mim, para você, porque a gente vai criando muros e divisões. Se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, eu não gosto, concordo, não concordo. É bonito, é feio. E isso vai nos limitando ao longo da vida. E a gente vai desenvolvendo isso nesse processo da cultura, quando a gente vai assimilando os signos de uma determinada cultura, que é a língua de um povo. Porque quando a gente não nasce com essa consciência discriminatória. O bebê, quando ele vai interagir com o mundo, é na experiência direta, através dos 5 sentidos, sem a mediação da mente discriminatória. Ele vai aprendendo isso à medida que ele vai repetindo as experiências, na medida que ele vai aprendendo a falar. Tem um sutra que fala dessa consciência discriminatória e como que o bebê funciona, que é tão bonitinho. O Samadhi do Espelho Precioso tem uma partezinha desse sutra que diz assim: essa natureza, nossa natureza original é mais ou menos isso, é como um bebê no mundo, pleno de seus 5 sentidos, sem ir nem vir, sem se levantar e sem parar. Gugu Dadá, uma fala sem fala, e nada compreendemos.
Esse é um sutra que a gente tem que... A gente fica assim, mas não entendi. O que quer dizer isso? E nada compreendemos. Claro que a gente não compreende o bebê, mas o bebê compreende tudo, né? Apesar de não ter fala, porque a experiência direta dele com a realidade. Ele está plenamente presente na realidade naquele momento. Ele está nesse aqui e agora. Não é isso que a gente quer, que a gente busca, estar em presença plena, no aqui e agora que nos cabe viver a cada momento. Esse aqui agora, às vezes as pessoas usam assim de uma maneira muito rasa, né? Aproveitar o momento aqui agora, né? Só que esse não é bem isso. Né? Quando o Zen fala do aqui agora, não está se referindo a isso. É estar plenamente no presente, aqui agora, a cada instante. Isso é estar desperto para a realidade. E a gente associa esse aqui agora, tá acontecendo uma coisa boa, aproveita, curte o aqui agora, né? Percebe a diferença? Porque se a gente está presente no aqui agora, a gente pode, independe se a situação é boa ou é difícil, se eu estou gostando ou se eu não estou gostando, se é de sofrimento ou de contentamento. Isso também é tudo a mente discriminatória. Então, isso é um dos objetivos do Zazen, de sentar em meditação, porque a gente vai aprimorando a nossa capacidade de nos manter atentos no aqui e agora, no instante presente, e aí vai adentrando uma condição de estar presente, plenamente presente, e isso se mantém, isso se sustenta sem esforço. Porque quando a gente está fazendo esse exercício de meditação, a gente está exercitando a mente atenta. Dhyana, a presença. Mas a gente também manter esse esforço o tempo inteiro, né? Não é por aí. Mas existe um outro portal que vai além das palavras, que vai além do pensamento, que vai além da discriminação, que é Samadhi. Zamai ou Zamai. É o Samadhi dos Samadhis. Que aí sim a nossa mente desperta se manifesta, né, no aqui e agora, nas experiências mais do cotidiano, da fluidez da existência. Porque também quando a gente fala em iluminação, em despertar, a gente imagina fogos de artifícios, iluminação, luzes violetas. Não, né? É adentrar a sabedoria, ampliar a nossa capacidade de entendimento, de acolhimento, de compaixão. Né? Porque a gente sai desse nosso eu individual e pequeno, né? E se percebe conectado com tudo que existe, com todos os seres, com todas as formas de vida. Né? E se percebe nem mais nem menos. Eu sou presença, sou manifestação do sol, da lua, da nuvem, do ar, da água. Né? Somos produto estelar, né, do cosmos. Somos a vida da Terra. Né? E nisso a gente se sente conectado e ao mesmo tempo mais responsável e conscientes do impacto que a gente gera na vida, na existência, no planeta. A gente consome com mais consciência, cuida melhor dos bichinhos, se preocupa com o bem-estar, não é só com as minhas necessidades. Ok, se eu conheço as minhas necessidades e consigo, enquanto um adulto consciente, suprir as minhas demandas, eu entendo também qual é a necessidade do outro, dos outros,
enquanto povo, enquanto nação, enquanto comunidade, enquanto cidade. E assim seguimos, desenvolvendo a nossa consciência, nossa sabedoria e a nossa compaixão. Até mais!